E na semana que o Código Florestal completa 25 anos, o assunto é a evolução deste processo tão importante para o nosso agronegócio brasileiro. E após discussões aí no Congresso Nacional entre ambientalistas que pretendiam uma legislação mais restritiva da utilização dos recursos florestais e os desenvolvimentistas que buscam aí maiores facilidades para a expansão da agricultura e da pecuária, qual seria aí o meio termo para que a preservação aconteça acompanhando a evolução do agronegócio? E para debater este assunto aqui comigo, o convidado é Daniel Vargas, coordenador do Observatório da Bioeconomia da FGV. Daniel, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Marcelo. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Gente que agradece aqui sua participação. Ô Daniel, o que o Código Florestal trouxe aí de novidade para a legislação? O que nós avançamos? Bom, eu acho que o Código Florestal, ele dá 3 contribuições ímpares para a organização da economia produtiva e do meio ambiente no Brasil. Primeiro, ele cria uma porta para a legalidade. Então, o que acontecia no Brasil antes do Código Florestal é que o país ele vivia em um grande campo de batalha ideológica, de tensões muitas vezes ocultadas por trás de portarias, iniciativas jurídicas questionáveis. Nesse ambiente de amplíssima incerteza, todos saímos perdendo, o setor produtivo e a preservação ambiental. O Código ele cria um acordo nacional para dizer, a partir de agora, nós vamos recomeçar um esforço coordenado para nós resolvermos o nosso passivo e garantirmos, enquanto isso, condições de legalidade para avançar. Então, essa foi a primeira grande medida. O segundo grande ponto do Código foi de fazer isso não apenas por uma declaração que acontece por uma ou outra autoridade no país, mas por uma coordenação amplíssima que envolveu lideranças da União, dos estados, dos municípios, setor produtivo, setor ambiental, sociedade civil, em uma lei que talvez tenha sido a lei com maior grau de discussão e de aprovação na história política recente do nosso país. E terceiro, ele cria, o Código Florestal, esse contrato baseado, portanto, em 2 peças. De um lado, o setor produtivo, ele declara, ele reconhece o seu passivo e, portanto, ao fazer isso, ele já antecipa o seu compromisso de resolvê-lo. De outro lado, o Estado brasileiro reconhece a boa-fé do produtor e cria condições mais fáceis, mais simples e flexíveis para acelerar o seu processo de legalização. Então, é esse compromisso nacional que cria essa ponte para a legalidade com a união de diversos atores, garantindo com que o país possa, de fato, então, caminhar rumo a essa sustentabilidade que, ao mesmo tempo, preserva e reconhece o valor da economia. É importante isso que você destacou, Daniel, porque é exatamente o ponto de equilíbrio, né, que o país precisava, que o setor também precisava, porque aí a gente consegue entender o que a gente tem que preservar e aonde a gente pode avançar também com o agronegócio, né, porque a gente também não pode parar, a gente precisa proteger nossas florestas, mas a gente precisa também entender onde nós podemos estar atuando, né, de que maneira podemos atuar, respeitando essa legislação tão importante que, com certeza, né, no tempo que eu estou aí no jornalismo do agronegócio, ajudou muito, inclusive na produção, né, do nosso país. Eu percebi um certo avanço aí maravilhoso. E aí, dentro dessa questão, a gente tem um fato da legislação ambiental, que, na sua opinião, você acha que ainda é a mais rigorosa do mundo aqui no Brasil? Eu creio que sim. A lei brasileira é imensamente exigente. Em muitos países, na verdade, em praticamente todo o Ocidente, a base das democracias contemporâneas está assentada no princípio da propriedade individual. Então, os estados se constituem nos últimos 300 anos em torno da ideia de que nós podemos e devemos proteger a propriedade do indivíduo. E se eu, Estado, interfiro de forma ilegítima nessa propriedade, o indivíduo tem o direito de reagir, de se rebelar e, em última análise, inclusive de iniciar uma espécie de rebelião cívica contra aquela autoridade do Estado. Veja que eu cito esse exemplo para sinalizar a força do compromisso fixado pelo Código Florestal Brasileiro. No Código Florestal Brasileiro, nós estabelecemos que, no mínimo,
para cada produto que é produzido na região do campo do país, 20% desse produto será representação do meio ambiente preservado em área florestal. Então, pelo menos 20% de uma área no campo brasileiro é reserva legal. Sem falar em APP. Se formos para a Amazônia, 80%. E esse acordo, essa anuência cívica estabelecida no Brasil, ela tem uma natureza absolutamente ímpar em toda a discussão ambiental no planeta. Só para citar mais um exemplo de como isso é dramático, de como isso é significativo. Nós estamos agora discutindo a importância da descarbonização. Muitas vezes, decisões de tributar em 1, 2, 3% a produção de uma determinada empresa ou atividade é motivo de rebelião, de revolta, de protestos e de reações sociais. O Brasil concordou em abrir mão de 20% de toda a produção de agora em diante, sempre dentro da sua propriedade. Então, isso sinaliza o grau do compromisso ambiental fixado pela política com a anuência da produção no campo no país. Isso é digno de nota, de reconhecimento e de aplauso. A questão que se coloca é o quanto nós, de fato, avançamos na implementação desse projeto ambiciosíssimo e exemplar. E, nesse ponto, nós ainda estamos pecando. Então, que a gente precisa melhorar bastante, Daniel. A gente ainda está no caminho aí, nesse percurso, ainda aprendendo muita coisa, tentando melhorar, buscando esse avanço. E aí eu te pergunto, onde é então que nós estamos pecando? É uma boa pergunta, Marcelo. Não existe um gargalo único, existem vários. Mas eu gostaria de começar apresentando um dado. A primeira etapa desse processo de implementação do Código Florestal se dá com o reconhecimento pelo produtor rural da situação do seu imóvel. Isso acontece por meio do chamado CAR, esse cadastro que é declaratório público feito pelo produtor que diz: esta é a minha área de propriedade, esse é o meu passivo. A partir daí, a bola passa para o campo do Estado. E o Estado deve validar esse cadastro. Em caso de haver alguma omissão ou alguma falha, entrar em contato com o produtor para que a falha ou omissão seja suprida, e a partir daí se estabelece, vamos chamar assim, de um contrato público com a criação de um plano para que essa regularização aconteça. Qual a realidade hoje? O Brasil tem entre 6 e 7 milhões de CARs, de cadastros já realizados. Isso mostra como o setor produtivo deu o primeiro passo. De outro lado, o número de cadastros avaliados e validados pelo Estado brasileiro é relativamente pequeno. E, portanto, o avanço ainda foi menor do que nós desejávamos ou que esperávamos. Onde estão os problemas? Primeiro, houve um processo de judicialização do Código Florestal que alongou esse processo de incerteza até que ele fosse reconhecido como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal há mais ou menos 5 anos. Então, vamos dar esse desconto. A partir daí, houve nos estados, que são os responsáveis pela validação do cadastro, avanços em níveis diferentes. Nós temos exemplos de estados que avançaram bastante bem, como o Espírito Santo. Nos últimos anos, temos exemplos de estados que estão avançando em uma escala acelerada, como o Mato Grosso, como o Amapá, como o Pará. E nós temos cada vez mais esforços entre órgãos ambientais de agricultura de equipar essas estruturas de avaliação dos estados para conseguir fazer com que esse processo de avaliação, que muitas vezes é lento e demorado, possa se acelerar. Eu listaria aqui 3 gargalos centrais. O primeiro é pessoal e infraestrutura nos estados. Os estados brasileiros possuem capacidades instaladas para a execução da lei muito diversas. E aqueles estados que têm avançado melhor são aqueles estados que, por alguma razão, conseguiram financiar equipes técnicas para auxiliar e acelerar esse processo de revisão dos cadastros. Segundo gargalo, tecnologia. Ainda que todos os estados avancem com o pessoal, o número de cadastros no Brasil é muito amplo e a gente precisa ter um apoio tecnológico para tentar tornar o uso de computador um recurso para acelerar esse processo. Tem experimentos acontecendo a partir de iniciativas do Serviço Florestal Brasileiro que prometem que a computação pode, em breve, nos ajudar a acelerar esse processo de comparação e fiscalização dos cadastros. E terceiro, por fim,
Eu acho que ainda falta uma espécie de vontade política no Brasil de olhar para essa demanda como uma prioridade. Não uma prioridade apenas para que o Brasil possa manter a credibilidade de uma lei que foi muito importante. Não apenas uma prioridade para garantir que o setor produtivo tenha, de fato, a sua situação resolvida, mas o intuito de garantir que esse pacto imenso, com um potencial gigantesco, não se perca. Que essa concordância construída no país, de fato, se traduz em uma solução definitiva para um drama que foi no passado no país, com essa briga entre ambientalistas e produtivistas, e não é isso que nós precisamos, não é o que queremos e não precisamos ter. Com certeza, né? A gente precisa aí que essas duas potências, né? Uma que protege e a outra que produz, caminhem juntos, né? Afinal de contas, que a gente quer a evolução do nosso país, né? Que a gente possa produzir alimentos para o mundo todo, mas que o ponto de equilíbrio seja sempre aí importantíssimo para que a gente seja exemplo, não só aqui no nosso país, mas também fora, que é o que a gente quer, né? Daniel, muito obrigado pela sua participação aqui. Eu faria um programa inteiro com você discutindo esse tema e, claro, parabenizando o Código Florestal, que evoluiu muito em algumas questões aqui no nosso país e que, com certeza, a gente precisa para se preservar aí as nossas florestas. Obrigado pela sua análise nessa noite, viu? Eu que agradeço. Muito boa noite e até breve.